Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Daí, pessoal, fizeram o negócio? Tem que fazer. Tem que fazer, e se você... Ah, mas eu já fiz na sala. Faz de novo em casa, não seja bobo. Aproveita a oportunidade. Tá aí na internet para você, tira uma cópia e faz. Pelo menos os exercícios. Né? Ninguém reparou as redações. Aqui é só para analisar o verbo. Então, ninguém reparou o quê? Verbo transitivo? Direto. Pergunta o que e quem após o verbo indica que o verbo é transitivo direto. Se as perguntas forem com preposição a que, a quem, de quem, com quem, por quem, em quem, sobre quem, indica que o verbo é transitivo e indireto. Naquela manhã todos pareciam agitados. Pareciam? Verbo de ligação. O corretor entregou a casa ao proprietário. O corretor entregou o quê? A quem? A pergunta o que é para verbo transitivo? E a quem transitivo? Então nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Alguém necessitava dos documentos. Alguém necessitava de quê? Verbo transitivo e indireto. Ele confiava em você. Ele confiava em que, em quem? Verbo transitivo e indireto. Se o cara entra e fala ali, eu confio. Você vai perguntar, confia em quê? Em quem? Verbo, daí transitivo e indireto. Nós escutamos uma linda canção. Nós escutamos o quê? Verbo transitivo? Direto. Com certeza eu farei os trabalhos. Com certeza eu farei o quê? Verbo transitivo? Direto. Eles vêm de um lugar distante. Quem vem? Vem. Verbo intransitivo. Ah, mas não vem de onde de tirar essa pergunta? Eu não dei. Eu falei de quê, de quem, a quem, com quem, por quê. Eu não falei de onde. Nem de aonde, nem de por onde. Então é verbo intransitivo. Eles perderam a noção. Eles perderam o quê? Verbo transitivo? Direto. Os professores repararam em sua atitude. Os professores repararam em quê? Verbo transitivo? E indireto. O avião caiu sobre as casas. O avião? Caiu. Verbo? Intransitivo. Quem cai, cai, exatamente. Ofereceu ao rapaz ajuda financeira. Ofereceu o quê? A quem? Verbo transitivo? Direto e indireto. Ninguém obedecia àquele chefe. Ninguém obedecia a quê? A quem? Verbo transitivo e indireto. Aquela garota gostava destes doces. Aquela garota gostava de quê? De quem? Verbo transitivo e indireto. Visava melhores salários. Visava a quê? É o verbo visar no sentido de almejar, desejar, pretender. Ele é verbo transitivo e indireto. O que foi? A 12 é indireto? Quem obedece, obedece a alguém. Aquela garota. Então, aquela garota gostava de quê? Ah, eu botei do. Eu pensei que era do. Gostava do quê? Mas mesmo sendo do quê, não tem o de, não é preposição? O de não é preposição? Não, de mais o é do. É o artigo junto com o artigo, é a preposição junto com o artigo. Então, transitivo e indireto. É que a gente não pergunta do que, porque a palavra que não aceita esse artigo, tem que ser de que a pergunta. Tá? Muito bem. Visava a melhores salários, visava a que. Vejam que esse a é preposição. Está antes de melhores, que está no plural, a está no singular, e ainda a palavra é masculina que vem depois. Então esse a é preposição, visava a que. Verbo transitivo indireto. Todos pensavam em você, todos pensavam em que? Em quem? Verbo transitivo e indireto. Enviaram aos convidados os convites. Enviaram o quê? A quem? Verbo transitivo? Direto e indireto. Entregou aos empresários os documentos. Entregou? Falou a verdade aos amigos. Falou o quê? A quem? Verbo transitivo? Direto e indireto. Entregou aos empresários os documentos. Entregou o quê? A quem? Verbo transitivo? Direto e indireto. Saímos cedo de casa. Quem sai? Sai. Verbo
Intransitivo. Visitei aquele museu. Visitei o quê? Verbo transitivo? Direto. Muito bem. Lápis, caneta, borracha de novo. Canetinhas coloridas, todas as cores em cima da mesa. E vamos ao que interessa. Vou apagar aqui para encher esse quadro. Copie as frases pulando umas 2 ou 3 linhas aí. Tá? Saúde. Oi. Você foi botar aquelas duas frases juntas ou... Não, pode pôr uma embaixo da outra. Aí eu tenho que escrever assim. Eu quis aproveitar o espaço aqui, ó. Ah.
Copiem tudo então e vamos lá. Vamos lá? Estão copiando ainda? Meu Deus. Vai na interpretação para nós, a plataforma Eu não trabalho com isso. mas a gente fez bastante lá. Não, vocês vão praticar com ela, né? É. Sossegue. Tá certo. Oi? Sossegue. Sossegue. Ah, entendi a série. É sério mesmo. Pode. A gente praticou bastante essa interpretação, você ajudou. Estão ouvindo aí? A gente fazia uns textinhos. Vamos lá. Só por Deus, velho. Não se esqueça, aqui eu tô com coceira, né, meu? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, daqui para frente a gente vai direto ao verbo, analisa o verbo e depois faz a pergunta antes do verbo para achar o sujeito, certo? Começamos aí. Essa vai ser a ordem sempre que a gente vai trabalhar. Os empregados das lojas de roupas necessitam de auxílio. Qual é o verbo? Necessita. Que tipo de verbo que é? Quem necessita de quê? Verbo transitivo indireto. Depois que eu analiso o verbo, qual é o segundo passo? Fazer a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Quem necessita de auxílio? Tudo isso, os empregados da loja de roupas. Das lojas de roupas. Quantos substantivos nós temos dentro desse sujeito? Quantos substantivos? Empregados, lojas e roupas. Quantos sem preposição? Porque lojas tem preposição aqui, ó. Roupas tem preposição aqui. Então só um sem preposição. Então quantos núcleos tem esse sujeito? Por isso ele é um sujeito simples. Né? Porque para ser núcleo, oi? Só empregados, porque para ser núcleo do sujeito tem que ser o substantivo sem preposição, com quem o verbo vai concordar. E os empregados das lojas de roupas necessitam de quê? De auxílio. O que é isso? Objeto indireto. Reclamaram do juiz os jogadores, o técnico e o diretor do clube. Qual é o verbo? E que tipo de verbo que é? Reclamaram de quê? Reclamaram de quem? Verbo transitivo indireto. Quem reclamou do juiz? Exatamente. Os jogadores, o técnico e o diretor do clube. Tudo isso é o sujeito. Quantos substantivos eu tenho dentro desse sujeito? Substantivos? 4. Jogadores, técnico, diretor e clube. Quantos sem preposição? 3. Jogadores, técnico e diretor. Então, porque clube está com preposição aqui, né? Então, quantos núcleos tem esse sujeito? Por isso ele é um sujeito composto. Quando o sujeito tem mais de um núcleo, é sujeito composto. Enviamos os documentos à empresa. Qual é o verbo? Que tipo de verbo que é? Enviamos o que a quem? Então o verbo é transitivo, direto e indireto. Quem enviou os documentos à empresa? Nós, sujeito
Oculto. Nós enviamos o que à empresa? Os documentos. O que é isso? Objeto direto. E nós enviamos a quem os documentos? A empresa, objeto indireto. Vejam que a pergunta aqui foi: quem enviou os documentos à empresa? A resposta é nós. O nós não está aqui. Então, sujeito oculto. Reviraram minha casa. Qual é o verbo? Que tipo de verbo que é? Reviraram o quê? Verbo transitivo direto. Quem revirou minha casa? Eles. O eles não está aqui. Sujeito indeterminado. Oculto é só eu, tu, ele, nós e vós. Certo? Quando não estiver na frase. Eu, tu, ele, ela, nós e vós. Até aí é oculto, quando não estiver na frase. Agora, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural sem o sujeito expresso na oração, daí será sujeito indeterminado. Aqui. Já eles, não está aqui, indeterminado. Solicitaram apoio ao prefeito. Que tipo de verbo que é? Solicitaram o que a quem? Verbo transitivo direto e indireto. Quem solicitou apoio ao prefeito? Está aqui o eles? Então, sujeito indeterminado. Eles solicitaram o que ao prefeito? Apoio, objeto direto. E eles solicitaram a quem apoio? Ao prefeito, objeto indireto. Comprou-se a casa, qual é o verbo? Que tipo de verbo que é? É, quem compra, compra o quê? Verbo transitivo direto. E todo verbo transitivo direto tem que ter o que obrigatoriamente mesmo? Objeto direto. Todo verbo transitivo direto tem que ter um objeto direto. Agora, gravem isso. Por enquanto, só isso. Quando eu tiver um verbo transitivo direto, mais a palavra ser. Quando eu tiver um verbo transitivo direto, mais a palavra ser, o objeto direto passa a ser sujeito. É só fazer a pergunta antes do verbo ó. Quem se comprou? A casa. Então, sujeito simples. Só tem um núcleo. Então, cada vez que eu tiver um verbo transitivo direto, mais a palavra ser, o objeto direto deixa de ser objeto direto e passa a ser o sujeito. Alugam-se quartos. Quem aluga, aluga o quê, né? Aluga quartos, aluga o quê? Verbo transitivo direto. Mais uma vez eu tenho o verbo transitivo direto mais a palavra ser. Então, qual é o sujeito dessa oração? Quartos. O que se aluga? Quartos. Aqui. Sujeito simples. Deu-se o presente à criança. Que tipo de verbo que é o dar mesmo? Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Deu o que, deu a quem? Verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto tem ou não tem objeto direto? Tem. Então, verbo transitivo direto e indireto mais ser, o objeto direto vai virar sujeito. Qual é o sujeito, então? É o que se deu à criança? O presente. Sujeito simples. E a criança? Objeto indireto. O objeto indireto, ele nunca muda. Uma vez objeto indireto, sempre objeto indireto. Precisa-se de novos amores. Qual é o verbo? Que tipo de verbo que é? Quem precisa, precisa de quê? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto tem um objeto direto para virar sujeito? Não. Então, o verbo, como ele não tem objeto direto para virar sujeito, verbo transitivo indireto mais ser, eu vou ter um sujeito indeterminado. Então, verbo transitivo indireto mais ser também é sujeito indeterminado. E o que é de novos amores? Objeto indireto, porque ele nunca muda. Nunca se chega atrasado. Qual é o verbo? E que tipo de verbo que é?
Quem chega? Chega. Verbo intransitivo. Verbo intransitivo tem objeto direto para virar sujeito? Não. Então, verbo intransitivo mais ser, como não tem objeto direto para virar sujeito, também vai ser sujeito indeterminado. Também vai ser sujeito indeterminado. Era-se mais esperto. Era verbo de ligação. Verbo de ligação tem objeto direto para virar sujeito? Não. Então, verbo de ligação mais ser, vou ter então sujeito indeterminado também, porque ele não tem objeto direto para virar sujeito. E esperto, predicativo do, e atrasado lá de cima, predicativo do sujeito também. Que atrasado é um adjetivo que qualifica o sujeito que está indeterminado. Esperto é um adjetivo que qualifica o sujeito que está indeterminado. Todo adjetivo que qualifica o sujeito exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Vendem-se roupas usadas. Qual é o verbo? E quem vende, vende o quê? Verbo transitivo. E verbo transitivo direto mais ser. O que acontece? O objeto direto vira sujeito. O que se vende? Roupas usadas. Está aqui, sujeito simples. Então, isso tem que saber. Depois eu vou passar um quadrinho para vocês. Mas é assim, já adianto. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto mais ser, o objeto direto vira sujeito. E a parte mais importante é que o verbo concorda com ele, com o sujeito, né? Depois a gente vai ver isso, vou passar no quadro. Mas quando for verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação mais ser, daí eu vou ter sujeito indeterminado. Só que esse verbo não pode ir para o plural, daí ele vai ficar sempre no singular. Por exemplo, eu não posso escrever precisam ser de novos amores. Isso está errado. Porque um verbo transitivo indireto mais ser não pode ir para o plural. Agora, olha aqui, ó. Alugam, ó, comprou-se a casa, sujeito no singular, verbo no singular. Alugam-se quarto, sujeito no plural, verbo no plural, concordando com o sujeito. Deu-se o presente, ó, sujeito no singular, verbo no singular. Agora, com verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação mais ser, já não pode ir para o plural. Porque eu vou ter um sujeito indeterminado, os verbos têm que ficar no singular. Aqui vendem-se roupas, ó. Sujeito no plural, verbo no plural. Próxima frase. Havia muitas crianças na festa. Havia. Opa, que verbo é esse? É o verbo haver, né? Então, quando aparecer o verbo haver, não analise. Sem antes tentar substituí-lo por outro verbo. Posso substituir o verbo haver aqui? Qual verbo? Eu posso falar? Existiam muitas crianças na festa. Vejam só. Quando eu puder substituir o verbo haver por existir, acontecer, ocorrer, ou ele indicar tempo transcorrido, vou passar um quadrinho depois também, ou ele indicar tempo transcorrido, eu vou ter uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Também chamado de sujeito inexistente. Isso acontece com o verbo haver, né? No lugar de existir, acontecer, ocorrer, ou indicando tempo transcorrido. Então aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Havia muitas crianças na festa. Ora, o verbo não concorda com o sujeito? Então, como não tem sujeito, o verbo não tem com o que concordar. É por isso que ele fica na forma neutra, que é igual à terceira pessoa do, mas não é terceira pessoa do singular, é forma neutra, ela só é igual à terceira pessoa do singular. Ele não tem sujeito, mas ele é um verbo transitivo direto. Ele vai ter objeto direto. Havia o quê? Muitas crianças, é o objeto direto dele. Mas ele só não tem sujeito, não tem com o que concordar. Houve terríveis acidentes aqui, ó. Mais uma vez o verbo haver. Posso substituir? Aconteceram, ocorreram. Acidentes não existem, acontecem, né? Apesar que não ia ser um erro, você ia chegar à mesma conclusão, né? Então o verbo haver é igual
Quando eu tiver o verbo haver igual a existir, acontecer, ocorrer, ou indicar tempo transcorrido, eu vou ter uma oração sem, também chamada de sujeito inexistente. Ó. Uma oração sem sujeito, também chamada de sujeito inexistente. Vejam, ele é verbo transitivo direto. Ele tem o objeto direto. Havia o quê? Houve o quê? Terríveis acidentes. Mas ele não tem sujeito. Chegou a bichona do Lago da Roloche. E daí, Francinha? Trabalhando, né? Isso aí. Suando, né? Mentindo para os alunos de português, vagabundo. Sem ele não fazem nem matemática. Pois é. Não é dificuldade de fazer. Pois é. O que está pedindo aqui, teacher? Meu Deus. E é fato mesmo, problema de interpretação, que daí É? você resolve, ele, ai, professor, é só isso. É assim. Eu não sei Bola isso pra vocês, aqui. que agora eu vou Alô. pegar esse porrinho aqui do lado. Bolinha, bolinha. Muito bem. Havia 10 anos de sua morte. Vejam que o verbo haver aqui está indicando o tempo que já passou. Aqui tem 10 anos, poderia ser 2 anos, um mês, poderia ser séculos, meses, semanas, poderia ser segundos. Tá? Vejam, ele indica tempo transcorrido. É uma oração sem sujeito. E ele continua sendo verbo transitivo direto. Havia o quê? 10 anos. É o seu objeto direto. Certo? Então temos aí uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente. Fazia. Então vejam só, gente. O verbo fazer, ó. Eu não vou fazer quadrinho para ele. Mas veja, ele indica tempo ou clima, ó. Faz dias quentes nessa semana. Tá? Tempo ou clima. Também vai ser oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Certo? Oração sem sujeito. Por isso que ele não pode variar, ó. Ele fica na forma neutra. Há quanto tempo você faz cursinho para o concurso? Ah, já fazem 2 anos. Vai para 10, meu. Já faz 2 anos. É por isso que está fazendo. Vai fazer mais um. Vai. Eu vou perguntar aí, mas quanto tempo agora? Fazem 10 anos. Eu estou saindo do PhD. Vamos lá, né, meu? Eles são verbos transitivos diretos, tá, pessoal? O verbo fazer aí. Tem o seu objeto direto. Faz o quê? 10 anos. Faz o quê? Dias quentes. Objeto direto. Olha lá. Ele só não tem sujeito. Não podem variar. Então, eu tenho que saber isso. Vocês Gran Rio, pede isso aqui. Pede isso aqui. CESP, pede isso aqui. Fundação, em todas as provas. Tem o verbo haver. Tá? Vou apagar aqui para fazer os quadrinhos para vocês. Para vocês copiarem, porque eu não vou digitar isso depois, hein? Muito bem, então vamos lá. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto e indireto. Mais a palavra se. Por que eu falo mais a palavra se? Porque não pode ter o se no nome do verbo. Tem verbos que já tem o se, né? Lembrar-se, esquecer-se, admirar-se. Daí não é mais se, né? Então, verbo transitivo direto mais se. O objeto direto, o que é mesmo? Vira sujeito e o verbo concorda com ele.
Aí, o objeto direto vira sujeito e o verbo concorda com ele. Agora, se for verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, mais a palavra ser, eu vou ter sujeito indeterminado. Certo? E o verbo fica sempre no singular, hein? E o verbo no singular. Verbo haver. Igual a existir, acontecer, ocorrer ou indicando tempo transcorrido, que é o espaço de tempo que já passou. O que vai acontecer? Ele é impessoal. Por isso que eu não posso falar que ele fica na terceira pessoa do singular. Se ele é impessoal, não pode. Eu vou ter uma oração sem sujeito, também chamada de sujeito inexistente. E fica na forma neutra. A forma neutra equivale à terceira pessoa do singular. É igual. Bom, espera aí, vai durar um minutinho a mais, 2 minutinhos para vocês em casa. Página 9. Diao indique o sujeito dessas frases aí. Pode até fazer com o colega. Pode até um ajudar o outro aí. Mas eu quero saber, você em casa também faça. Depois eu corrijo.